Depois que calculou o tempo de ultrapassagem da letra A, que era 25 segundos, na letra B, a distância percorrida por cada trem. Então, qual a forma da distância? Está aqui, ó. Distância sempre. Velocidade vezes tempo. Só que cuidado, ó, agora é a velocidade de cada trem. Não é velocidade relativa, não. Então, o primeiro trem, velocidade dele é 20. Olha lá. Velocidade do primeiro trem é 20 metros por segundo. E o tempo foi o que nós calculamos, 25 segundos. Então, distância é sempre velocidade vezes tempo. Velocidade 20, o tempo foi calculado na letra A, tempo de ultrapassagem 25. 20 vezes 25 dá 500 metros. Então, o primeiro trem percorre qual distância? De 500 metros. E o segundo trem? Velocidade dele vezes o tempo. A velocidade dele é 10 e o tempo é o mesmo, ó. Porque a ultrapassagem o tempo é comum, 25 segundos da letra A. Então, o segundo trem percorre uma distância de 10 vezes 25. Então, distância é sempre velocidade do corpo, vezes o tempo de ultrapassagem. Então, distância é velocidade vezes tempo de ultrapassagem. Ou vezes tempo dado. Então, nunca muda. A forma da distância é velocidade vezes tempo. A velocidade do trem B é 10 e o tempo calculado na letra A é 25. Então, 10 vezes 25, 250. Está aí a resposta da letra B. E aqui um resuminho de velocidade relativa. Ó. Dois veículos deslocando no mesmo sentido, velocidade relativa é VA menos VB, né? Velocidade maior menos velocidade menor. Ó. Tranquilo? Foi o que nós fizemos aqui. Ó. Velocidade relativa no mesmo sentido, velocidade maior menos velocidade menor. Quando falar que dois corpos se movem no mesmo sentido. Aí tem que calcular a velocidade relativa, a distância, que é a soma dos comprimentos. A formulinha do tempo de ultrapassagem é distância dividido por velocidade. Ultrapassagem é uma coisa comum no cotidiano, então por isso que isso aqui é um problema certeiro no Enem e no vestibular. Um resuminho aqui, né? Vou estar passando o material, como sempre, né? Olha lá, ó. No sentido contrário, a velocidade relativa soma, que nós vimos que no mesmo sentido, a velocidade relativa subtrai a maior da menor. Tranquilo, resuminho, né? Atividade 3. Dois automóveis faz a mesma viagem de 360 km entre duas cidades. O automóvel A demora 2 horas a menos que o automóvel B. E o B tem a velocidade de 60 km por hora. Então, veja bem, ó, fazem a mesma viagem. Se os dois carros fazem a mesma viagem, ΔS são iguais. Só que o A não deu a velocidade dele. Então, você não vai mexer no A, não. Ó. Vai mexer no B. Ó. A velocidade de B, 60 km por hora. E o ΔS de B é 360 km. Por quê? Fazem a mesma viagem, então o deslocamento é o mesmo. Ó. Se o ΔS de A é 360 km, o ΔS de B também será 360 km. Ora, se eu tenho velocidade de B e tenho o deslocamento de B, dá para achar o tempo dele. Porque tempo é distância dividido por velocidade. Vamos calcular o tempo de B. Deslocamento dividido por velocidade. Ó. Tempo é distância dividido por velocidade. O deslocamento foi dada uma viagem de 360 km, então deslocamento 360 km, e a velocidade do móvel B, 60 km por hora. Então, 360 dividido por 60. Cancela um zero em cima, um zero embaixo. 36 dividido por 6 dá 6 horas. Então, se o B gasta 6 horas e o A demora 2 horas a menos, então o tempo de A vai ficar 6 horas menos 2 horas a menos. Então, o A gasta 4 horas. Agora, dá para achar a velocidade de A? Dá. Velocidade é ΔS dividido por ΔT. O ΔS é 360 e o ΔB agora é conhecido. Antes não conhecia. Não conhecia a velocidade de A, só conhecia o deslocamento de A. Então, ó, no corpo que você não conhece a velocidade, a distância nem o tempo, você não mexe. Você vai mexer no corpo que ele te deu a velocidade e o deslocamento, que o deslocamento falou que é o mesmo, ó, mesma viagem. Então, declara aqui o A, declara o B, ó, como o B eu tenho velocidade e tem distância, então vou mexer no B. Tempo é distância sobre velocidade. Encontrou o tempo de B, que é 6 horas, é possível agora encontrar o tempo de A, porque falou no texto que ele gasta 2 horas a menos. Então, o tempo de A é o tempo de B, menos 2. 6 menos 2, 4 horas. Então, demora 2 horas a menos. Então, agora eu tenho o tempo de A, que é 2 horas, 4 horas, e o ΔS de A, que é 360 km. Para achar a velocidade de A? Dá. ΔS de A sobre ΔT. ΔS 360, ΔT 4, 360 dividido por 4, 36 dividido por 4 dá 9, acrescenta o zero. Ele é mais rápido porque gastou
2 horas a menos. A velocidade dele tinha que ser maior. Ó. Quando veio, tranquilo? Esse seria o mais seletivo no Enem. Ó. Muita gente erra ele por causa desse detalhe aqui. Ó. Então, esse tem que ter um pouco de organização. Esse aqui é só copiar. O último, para encerrar essa atividade. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros. Calcula a velocidade da carga média da carreta. Nós vimos isso aqui, né? Então, a carreta desloca, qual é o deslocamento total da carreta? O comprimento dela, que é 20, mais o comprimento da ponte, que é 180. Então, o ΔS, o deslocamento, ou a distância, vai ficar 20 metros, que é o comprimento da carreta, mais 180 metros, que é o comprimento da ponte. Então, a carreta deslocou um total de 200 metros. Quanto tempo gastou? 10 segundos. Como que calcula a velocidade? ΔS sobre ΔT, 200 metros dividido por 10 segundos, cancela um zero em cima com um zero embaixo, 20 dividido por 1, 20 metros por segundo, velocidade constante, né, da carreta. Encerra assim essa atividade.